Você já imaginou, meu irmão, assim, como seria possível uma igreja como a nossa, ou a igreja do nosso Cristo, já imaginou como isso é possível? Alguém que foi realmente chamado para ser apóstolo de Jesus. Parece absurdo, né? Mas isso aconteceu com o apóstolo Paulo, meus irmãos. Isso aconteceu com Paulo na cidade de Corinto. E quando eu penso nessas coisas, eu fico me avaliando, eu fico pensando como as igrejas dos nossos dias, como a nossa igreja encara o Evangelho. Como é que a gente trata o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo? Me traz também a seguinte pergunta: como é que a gente pode identificar o verdadeiro Evangelho na boca de alguém? Como saber se o Evangelho está sendo realmente, verdadeiramente pregado numa igreja, num púlpito, por uma pessoa? É para esse texto, para essa meditação que eu quero chamar, capítulo 4, versículo 5. Vamos ver aqui essa experiência do apóstolo e vamos ver de fato o que nós estamos fazendo. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, segunda carta do apóstolo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Abençoe a sua vida grandemente, é um imenso prazer para nós poder contarmos com você, que você nos acompanhe e compartilhe essa transmissão com outras pessoas, por favor, fazendo também a gente chegar para mais gente. Tenho certeza que você, né, também vai na mesma direção. Vou fazer a leitura aqui, meus irmãos. Eu estou usando aqui nas quintas-feiras a NAA, né, também uma versão nova, e diz assim o apóstolo Paulo para a gente aqui: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos. O apóstolo usa no final somente o nome Jesus. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, buscando Tua presença, Tua face, Senhor. Sabemos que o Senhor pode ir muito além do que a gente espera nessa noite. Como bem disse o Teu Filho, Senhor, alguns minutos atrás, nós estamos no final desse mês. Tantos de nós estão muito cansados de nos encontrar, Senhor, na Tua Palavra, o renovo. Nós pedimos que isso aconteça agora, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Muito interessante, muito diferente com a igreja de Corinto. Essa relação, na verdade, ele é citado lá em Atos, capítulo 18, quem escreve Atos é Lucas e não Paulo. E no comecinho de Atos, a gente vê que quando Paulo deixa a cidade de Áquila e Priscila, que se torna na cidade de Corinto, que Paulo, Jesus, que era o judaísmo, Deus. E eles começam, que é isso? E ele então se volta a pregar em Corinto para os gregos, para as pessoas que não eram dos judeus. É aí então que a gente descobre que Paulo tem uma atitude muito ousada. Ele deixa a sinagoga e vai para a casa ao lado da sinagoga de um convertido chamado Tício Justo, plantar a primeira igreja batista de Corinto. É verdade? Não, é brincadeira. Não era a primeira igreja batista, mas era a primeira igreja evangélica cristã ali de Corinto, que tinha princípios batistas, com certeza, né? Brincadeira mais uma vez. Ao lado da sinagoga começa a igreja de Corinto, nessa casa de sinagoga chamado Gaio. Então nós temos Paulo começando em Corinto, ao lado da sinagoga, com o chefe da sinagoga se convertendo. O trabalho vai começando a crescer e Paulo vai tendo uma relação muito diferente com a igreja de Corinto, né? Todo mundo conhece a igreja de Corinto pelas cartas que a gente tem, tanto a primeira como a segunda. O Lucas disse que Paulo ficou ali mais ou menos 1 ano e 6 meses, e depois que ele saiu dali, muita coisa aconteceu. Passaram depois o igreja de Paulo. Outros, eu sou mais humildes, né? Eu sou de nenhum deles, sou de Jesus, né? Que meu professor de grego dizia que eram os piores, né? Que eu sou de Jesus, né? Pois é. Mas para a gente entender o que está acontecendo aqui, inclusive na segunda carta, a gente precisa entender um pouquinho da cidade de Corinto. Então, continue me acompanhando mais alguns minutos. Corinto era uma cidade diferente, porque ela ficava na beira do mar, portanto, era uma cidade comercial, passava muita gente em Corinto. Era uma cidade que contava com tinha grego, tinha italiano, tinha gente do Oriente, do Ocidente, tinha
oficiais aposentados do exército romano, tinha funcionários do governo, era uma verdadeira salada, muita gente na cidade de Corinto. Também uma cidade muito religiosa, com muitos templos para muitos deuses. E onde eu quero tocar aqui é que em Corinto, como uma boa cidade grega, havia uma paixão pela filosofia. Então, os coríntios, eles eram apaixonados pela filosofia, mais ou menos como nós brasileiros amamos o futebol. Então, compare o mesmo jeito que a gente gosta de futebol. Os coríntios gostavam, como gregos, da filosofia. Eles amavam os bons debates, os grandes oradores, e sempre tinha ali na cidade de Corinto alguém que trazia uma doutrina, uma argumentação diferente. Essas pessoas iam para as praças conquistar os públicos, as pessoas. Todo mundo ficava ligado na forma, na articulação, na beleza das palavras, na eloquência, como as palavras iam saindo, ganhando, aquecendo o coração, as pessoas se emocionavam. Seguidores. E aí a gente começa a entender por que, então, os coríntios tinham essa mania de se apegar a pessoas a ponto da igreja ficar dividida entre Paulo, Apolo e Pedro e Jesus, né? Mas isso também vai contribuir para a gente entender o que está acontecendo aqui em 2 Coríntios, o texto que eu escolhi, capítulo 4. Ocorre, meus irmãos, que tinha um grupo muito específico de filósofos em Corinto, chamado sofistas. Esses sofistas, eles eram muito astutos, para não dizer muito espertos. Eles não se importavam em falar apenas para ilustrar, para trazer histórias ou conhecimento. Eles gostavam de seduzir as pessoas, e por onde eles passavam, além de seguidores, eles ganhavam muito dinheiro. Sempre passavam, irmãos, já dizia Salomão, não existe nada novo debaixo do sol. Acontece que quando Paulo sabe disso, ele fica muito triste. Ele fica triste tanto na primeira carta, e aqui na segunda carta ocorre algo pior, meus irmãos. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo está lidando com algumas pessoas da igreja que estão rejeitando a sua palavra, o seu evangelho, o seu apostolado. Lembra o que eu falei no começo? Seria possível alguma igreja rejeitar o evangelho de um apóstolo verdadeiro? Essa igreja existiu e se chamava a igreja de Corinto. A dor da igreja, mas estavam rejeitando o evangelho de Jesus. E é por isso que a gente vê aqui que no começo do capítulo 4, ele diz: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo está argumentando desde o capítulo 3 que o que não faz ele perder as forças é porque o que ele tem recebido, a responsabilidade, o prazer de pregar Jesus é muito. O apóstolo Paulo estavam ouvindo alguns falsos apóstolos, do tipo dos sofistas, que os coríntios estavam acostumados, e esses falsos apóstolos estavam indo para dentro da igreja fazer agora uma nova. Mas Paulo tem algum cacife, ele tem algum título, ele conhece alguém? Qual era o argumento desses falsos apóstolos? Nós sim temos o verdadeiro evangelho, porque, veja só, por onde a gente passa, a gente carrega muitos seguidores, e esses homens carregavam muitos seguidores. Olha para o apóstolo Paulo, ele é pobre, ele tem que fazer, acreditam nele, inclusive aqui na igreja de Corinto. E, acima de tudo, Paulo não tem oratória. E esses falsos apóstolos estavam arrastando a igreja de Corinto atrás deles, de superapóstolos. Estes superapóstolos que estão no meio de vocês, porque eles se acham muito, eles acham que tem uma nova mensagem, um outro evangelho, meio judaico, meio cristão, que pode fazer. Eles são realmente muito capazes, eles têm palavras incríveis, eles conseguem fazer os olhos de vocês saírem da cara, de tão impressionados que vocês ficam, né? Superapóstolos, é contra essas pessoas que o apóstolo Paulo está lutando aqui, e é por isso que a gente segue algumas
lições. Na verdade, eu queria apontar aqui de maneira muito rápida 3 garantias para a gente, da verdadeiros, fazendo esse link conosco hoje em dia, nas nossas igrejas, nas nossas redes sociais, realmente pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Primeira garantia, o versículo 5 começa dizendo, o apóstolo, porque não do Evangelho elimina a autopromoção. Paulo começa afirmando que esses superapóstolos, que esses falsos pregadores do Evangelho, esses homens dissimulados, usavam o Evangelho para obter vantagem pessoal e para o seu próprio benefício. Ninguém que faça isso, ninguém que chame mais a atenção para si mesmo, está pregando o verdadeiro Evangelho de Jesus, meus irmãos. Quando nós identificamos que na mensagem de alguém tem muito mais a pessoa do que o Evangelho de Jesus Cristo, do que a pessoa de Jesus, com certeza essa não é só o apóstolo Paulo. Olha que Coríntios, eu não sou daqueles que estou pregando a mim mesmo. Versículo 2. Pelo contrário, subrepticiamente, debaixo dos panos, essas vantagens, essas maneiras de estimular, essas maneiras de nós não agimos com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Se alguém prega a palavra de Deus, você pode encontrar o evangelho puro. Você não vai encontrar nenhum tipo de mistura, nenhum tipo de apoio em políticos, em pessoas de título. A mensagem do evangelho, confirmação de títulos humanos, não precisa nem mesmo da capacidade de articulação das palavras de Jesus Cristo, é centrado na pessoa de Jesus. Primeira garantia de que alguém fala verdadeiramente do evangelho é que ele não tem a mensagem centrada no ser humano. Paulo continua, na verdade, muito conhecimento, ele tinha várias formações, ele mesmo era um rabino preparado aos pés de Gamaliel, então Paulo tinha um vasto conhecimento, ele tinha cultura latina, ele também era um homem letrado no grego, ele tinha conhecimento, ele tinha estudado a filosofia grega também. Paulo tinha condições de falar tete a tete, pé de igualdade contra esses falsos apóstolos, mas ele não faz isso. Warren Wiersbe diz o seguinte: teria sido fácil para Paulo formar um fã-clube para si mesmo e se aproveitar, como os que viviam em função das associações com pessoas importantes. Se não fazia como esses falsos apóstolos, esses superapóstolos faziam. Eles não diziam: olha, eu sou conhecido do fulano, eu tenho acesso a César, eu mesmo conheço pessoas no alto escalão ali, do Palácio do Planalto. Adicionar ao poder do Evangelho nenhum tipo de vínculo humano. O Evangelho é o poder de Deus, vindo do céu, capaz de transformar a vida humana, e todo aquele que prega o Evangelho fala tão somente de Jesus Cristo. É vergonhoso, meus irmãos, vergonhoso usar o nome de Jesus para aparecer. Falsos pregadores, como muitos pregadores estão fazendo nos nossos dias, eles usam o nome de Jesus, usam a palavra de Deus, usam o Evangelho, mas na verdade o que é que eles querem? Ganhar seguidores. Eles estão interessados, fazendo agora o link para a nossa realidade, a nossa nova moeda dos nossos dias, que são likes, que são visualizações no Instagram, no seu canal do YouTube. E como nós temos visto pessoas centrando a pregação desse evangelho neles mesmos, de pregação, e você pouco se vê ou nada se vê do verdadeiro evangelho de Jesus. Quem está com esse tipo de moeda perdeu por completo a conexão com Jesus. Usar o nome de Jesus para promover a própria do pregador. Paulo diz no versículo 5, porque não pregamos. O púlpito não serve para a exaltação do homem, não serve para a exaltação. Todo aquele que quer falar de Jesus Cristo precisa sumir quando fala do Evangelho.
Hernandes Dias Lopes diz que Paulo não confiava em si mesmo, não promovia a si mesmo, nem não podemos usar Jesus por completo a mensagem de Jesus. Continua aqui, meus irmãos, e traz a segunda garantia, a nossa segunda, o Senhor. Segunda garantia, meus irmãos, é que a verdadeira pregação do Evangelho não permite o rebaixamento de Jesus. Qual é o objetivo? Não pregamos a nós mesmos, mas pregamos quem? Jesus Cristo, como Senhor. Essa palavra tem todo o significado aí. Você sabe, meu irmão, que essa palavrinha aqui, grega, é até mais conhecida. Essa palavra era utilizada pelos gregos do Império Romano. Então, a pessoa mais cristãos tiram essa palavra do seu uso comum e dizem que César não é Kyrios. Jesus Cristo é que é Kyrios, é que é o Senhor. Paulo pregava o Evangelho porque para ele Jesus não era apenas um mestre, não era apenas um sábio. A verdadeira pregação do Evangelho, meus irmãos, precisa exaltar o Senhor Jesus Cristo. Não como um sábio, não como um maior psicólogo que existiu. Mete fórmulas para sair da pobreza, não como as 5 ideias, os cinco segredos para deixar o seu casamento, certo? Tudo bem. Mas se Jesus Cristo não... O Evangelho não está sendo pregado, meu irmão. A palavra Kyrios aparece 717 vezes no Novo Testamento. E ela aparece, às vezes, significando não apenas Senhor, como a gente fala no português, um tratamento de cordialidade, de respeito. O Senhor, a senhora Joseilda, o Senhor Paulo, senhora... Meu filho, senhora, não é apenas tratamento de respeito, é mais do que isso. Senhor é uma pessoa que tem poder, que tem domínio. Senhor é aquele que é o soberano, o possuidor de todas as coisas, aquele que é o dominador, aquele que é o rei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, Coríntios, quando eu preguei o Evangelho para vocês, eu disse que Jesus Cristo é o Senhor, exaltou o seu Filho para que a esse nome se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que não há outro nome como o nome do Senhor. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho, para nada menos e de todos. Apenas como um grande mestre. Jesus é o Senhor, é isso que eu estou dizendo aos irmãos. Ele continua, diante dele todos precisam se render, todo Cristo precisa se colocar debaixo, escondido sobre o nome de Jesus. Uma pregação que não trata Jesus como Senhor, como Deus, está rebaixando Jesus Cristo. Pode estar acima desse nome. Portanto, a verdadeira pregação do Evangelho, meu irmão, preste bem atenção. Quando você ouvir mensagens, quando você ouvir da boca de pessoas, quando você ouvir qualquer tipo de assunto relacionado ao Evangelho, que coloque o Evangelho, tudo que pertence a Deus e à Bíblia, em subserviência a qualquer outro assunto, está essa pessoa, essa pregação, imediatamente rebaixando o Senhor Jesus, e portanto não é o Evangelho de Cristo. Íamos pregar tudo que é necessário para que o nome de Jesus seja exaltado e para que vidas sejam tocadas, para que haja salvação no reino de Deus. Portanto, meu irmão, não quer pregar o Evangelho dizendo que Jesus Cristo é Senhor sobre a sua vida. Não existe maior privilégio do que pregar Jesus Cristo como o Filho de Deus crucificado. É isso que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta. Ele diz no capítulo 2, olha, Coríntios, porque eu decidi nada saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E a minha pregação, diz o apóstolo Paulo, não me ative como os sofistas, como os superapóstolos. Eu poderia sequência de retórica, de truques de argumentação, mas eu não fiz isto, Coríntios, em demonstração do Espírito, em sabedoria humana, de a nosso curso de evangelizar. Eu não curso. Ele é o seu capacitador, e você precisa crucificado,
que vive e reina na sua vida. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Para a vida, a fé daqueles coríntios não estivesse centrada no apóstolo Paulo, já fazendo seguidores. Se eu vou demais, quando o Harrison não vem na queda, eu levo a igreja toda. Paulo na Jesus. No versículo, eu preguei a Jesus Cristo como Senhor, nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Não confesso, finalzinho, nós mesmos de vocês. Portanto, o pessoa da Trindade, que você precisa bater continência, que você precisa diferenciado com regalias, não, 1000 vezes não. Nós que fomos chamados para, diz o apóstolo Paulo, somos tão somente servos. Vir à igreja de Deus, por pessoa mais aberta da igreja. Precisa ser a pessoa mais sensível, mais acessível. Qualquer um pode falar com ele. Mérito dessa questão, meus irmãos. Obviamente, a gente precisa se vestir de acordo com a ocasião. Você não vai de camisa regata para permitir que a glória, que a autoridade de um pastor, de um evangelista, de um pregador, quem quer que seja, esteja em qualquer coisa fora do evangelho de Jesus. Títulos ficam daqui para lá. A palavra. Servo da igreja, servo dos coríntios. Consigo de vocês. Então, quando eu prego ao seu coração. E isso é um serviço, isso é algo que eu preciso fazer como mandado pelo meu Senhor para o bem de vocês, não para que vocês, mas que a minha vida, a vida do Senhor Jesus Cristo encarnado, como Ele continua a dizer, por amor de muitos, para na sua pobreza enriquecer a muitos. Não há nada mais lindo do que a humilhação. E essa também é a mensagem do Evangelho. Paulo reconhecia apenas um Senhor, e era em obediência a Jesus que ele servia os seus irmãos. E é por isso que eu digo, meus irmãos, é possível servir sem pregar o Evangelho, mas pregar o Evangelho é serviço, é servir a igreja. Hernandes Dias Lopes, mais uma vez, diz: o pregador é servo da igreja, não é dono dela. Ele serve a igreja não porque é escravo das pessoas, que ama a Jesus e está a seu serviço, no serviço do meu. Ser usado para falar. 3 ensinamentos, meus queridos, para a gente fechar nessa noite. Não for pregar o evangelho e fazer de Jesus Cristo a única mensagem que você tem a dizer. O único objetivo da sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso, meus irmãos, precisamos fazer no nosso trabalho. Precisamos, meus irmãos, que eu sei que vocês estão como eu também. Acaba a força, acaba o bem, tem que fazer sobre a minha necessidade. Meu irmão, segunda coisa que a gente aprenda: viva de maneira que as pessoas vejam Jesus exaltado na sua pregação. Na forma como você fala, nas redes sociais, na sua casa, com seus amigos. Tão bonito, tem tanto de Jesus aí. Também uma coisa assim, não, meu Deus do céu. Não, Jesus está exaltado, você tem palavras de alegria. Você não precisa estar todo o tempo rindo forçadamente. Está tudo bem, não. Boca, porque Jesus está em você e você está exaltando Jesus em todo momento. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Pregar o evangelho, vivendo em cada uma das nossas ações e principalmente cada uma das nossas palavras. E última lição, meus irmãos. Pregar o evangelho. Gente aparecer, quer pregar, quer fazer um reels, dessas pessoas que realmente quer pegar só para estar aqui aparecendo. Não, eu estou aqui tanto para pregar o evangelho, para servir no dia a dia, para estar com você onde precisar, porque eu preciso, irmãos, que Deus é o poder de Deus, precisa de Jesus.